2 Coríntios 1, versos 3 a 11. Coloquei o tema, Deus Consolador. Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. Estamos nesse mês também trabalhando a questão do aconselhamento bíblico. No final do mês, se Deus permitir, a gente vai ter um simpósio, ainda que simples, aqui na igreja, sobre esse tema. E eu peço que os irmãos estejam atentos, se preparando, guardando a sua agenda para essa data, nos dias 26 a 28, no final de semana desse mês. Quem sabe aqui na igreja, né, é natural isso acontecer, já temos trabalhado com aconselhamento bíblico, mas quem sabe Deus quer capacitar mais pessoas da igreja para se dedicar de uma forma mais intensa à questão do aconselhamento. Na verdade, todos nós somos chamados a aconselhar, mas alguns têm um ministério específico, exige mais dedicação, mais tempo, mais estudo nessa área, da mesma forma que outros ministérios na igreja. Todos somos chamados a louvar, a cantar, mas alguns têm uma dedicação mais exclusiva ou dedicada sobre a música, da mesma forma o aconselhamento bíblico, né? Talvez nessa noite você reflita sobre o que a gente vai falar, talvez Deus esteja lhe chamando, né, a dedicar-se, a aprender mais, a ajudar mais os outros, a ser um conselheiro, uma conselheira bíblica mais preparado, digamos assim, para isso. Então vamos ler esse texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Senhor, Tu és o Deus Consolador, consola-nos nessa noite, mais uma vez, pela Tua palavra, que nós também possamos nos dispor a consolar outros com a consolação que temos recebido de Ti, mediante o Evangelho. Nos abençoa mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é um mandamento bíblico. O aconselhamento bíblico é um mandamento. Ninguém pode deixar de fazer. É algo que a Bíblia diz que todo crente deve fazer, uns com os outros. Existe o aconselhamento formal e também o informal, às vezes numa conversa, às vezes casualmente num corredor, coisas do tipo. Mas existe também aquele aconselhamento que a gente marca a hora, intencional, que a gente para ajudar os outros pela Bíblia, não pelo esforço humano somente, mas é um aconselhamento bíblico que leva as pessoas a pensarem na Bíblia, a acharem consolo na palavra de Deus. O papel do conselheiro é levar a pessoa a Cristo. Não é alguém que
não têm problemas. São pessoas que têm suas dificuldades na vida, que estão crescendo em Cristo, mas que ajudam aqueles que estão começando ou estão passando por lutas, um ajudando o outro. E sempre a gente aprende com a pessoa que a gente está aconselhando também, porque somos crentes, irmãos, podemos ser bênção na vida um do outro. Só para vocês verem, eu coloquei aqui alguns testemunhos, né, do que passei essa semana também. Um dia dessa semana, cheia como sempre, abençoada como sempre, né, várias questões para resolver, dificuldades do ministério, da família, da vida, e estava tudo bem. Mas, de repente, eu sentei na mesa de casa, normalmente. Aí Simone, minha esposa, olhou para mim e fez: "Tu estás bem? Você está bem?" Aí eu não podia mentir, e também eu não ia mentir, lógico. Mas aí eu disse: "Não, eu tô muito bem, não. Estou um pouco preocupado." Né? Ela notou que eu estava um pouco preocupado. E tudo bem, isso é normal da vida. Aí ela fez, né, começou ali a me aconselhar, minha esposa me aconselhando. Ela deu uns conselhos tão bons, né? Ela falou sobre a soberania de Deus, né? Tipo assim: "Flauber, olha para a soberania de Deus, olha para a graça de Deus. Deus dá graça na vida da gente. Olha para a soberania, para a graça e para a glória de Deus." Foi tão boa aquela conversa, eu acho que não durou mais que 5 minutos. Depois eu fui tomar um banho, depois eu deitei um pouquinho, daqui a pouco ela chegou perto, ela disse: tu estás outro, a tua fisionomia está outra. Aí eu digo: que coisa boa, né? Aí eu fiquei louvando a Deus pela vida dela, que me aconselhou, e ela lembrou do que eu já sabia. Eu já sabia de tudo isso que ela falou, da glória de Deus, da graça de Deus, da soberania. Só que na hora da luta, na hora da tribulação, parece que a gente não vê. A gente só olha para o problema, a gente foca nas dificuldades e vem o abatimento normal com todos nós. O Espírito Santo nos lembra das suas promessas, mas os irmãos também podem lembrar uns aos outros. E foi tão bom, aquele consolo, aquela palavra, que eu já sabia tudo isso, nada de novidade. Mas foi renovador. Como foi bom. E outro, sim, Simone falou esses 3 princípios tirados do livro que ela está lendo, Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul Tripp. Ela lendo o livro bíblico, o livro cristão, bom, e ali ela aplicou no meu coração. Eu disse: que bom que eu tenho uma esposa que me ajuda nas horas difíceis da vida. Na mesma semana, Simone está um pouco enferma com essas gripes, essas viroses aí, por isso que hoje também não veio para a igreja. Mas, no meio da semana, dias melhores, dias piores, um dos dias ela fez: eu estou tão fraca hoje, ora por mim, ora por mim. Aí, na mesma hora, eu parei tudo que eu estava fazendo, falei alguma coisa da palavra de Deus para ela e orei. Quer dizer, como é bom um aconselhando o outro. Ela ali ficou fortalecida, consolada pela palavra de Deus, e assim seguimos a semana. Isso deve ser natural na igreja, né? Eu falei aqui na família, mas isso deve ocorrer uns aos outros, orarmos uns pelos outros, lembrarmos as promessas de Deus uns aos outros. Deveríamos ter esse cuidado na grande família de Deus que é a igreja. O aconselhamento mútuo. E essa é a ideia, que nós, como igreja, possamos crescer nisso, no aconselhamento mútuo, uma igreja que cuida um dos outros. Porque é isso que Paulo fazia, é isso que os presbíteros faziam, é isso que a Bíblia nos mostra, esse cuidado mútuo, como a gente precisa também cuidar um dos outros sem ser invasivo, respeitando também as outras pessoas, se não querem ajuda, mas a gente deve estar disposto. Né? Sem forçar, sem ser o senhor da razão. Eu agora sei tudo sobre a sua vida, eu vou lhe aconselhar o tempo todo. Não é assim. É com respeito, é com moderação, é com oração, estando disponível para ouvir as pessoas, para trazer a lembrança do que as pessoas, a maioria já sabem, mas precisam ser lembradas da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, vou tirar 3 lições dele.
lições básicas, e a partir delas comentar um pouco cada uma. A primeira delas eu tirei dos versos 3 e 4 que nós lemos, que é Deus de toda consolação. É isso que Paulo afirma sobre Deus. O nosso Deus é um Deus de consolação. Nele nós recebemos a consolação, recebemos o Evangelho, recebemos o poder dele, a presença dele. Desde Gênesis a gente vê um Deus que a gente não vê, mas que é ativo, que abençoa, que consola, que está no meio do seu povo. E aqui Paulo destaca algumas características desse Deus. Ele diz, nos versos 3 e 4, primeiro ele começa com louvor a Deus, por isso. Bendito seja Deus que é consolador. Graças a Deus que a gente tem um consolador na vida. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que também é chamado de Consolador, que está no nosso lado a vida inteira. Por isso que Paulo diz, bendito seja Deus por isso. Ai de nós nessa vida, se nós não tivéssemos um Deus Consolador. E quem é esse Deus? É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Que louvor maravilhoso. O Deus, esse Deus que Paulo conheceu, provou na pele a consolação, a Ele dar graça. Ele é o Pai de toda misericórdia. Ele é o Deus de toda consolação. Que maravilha. Verso 4 diz que é Ele que nos conforta. É esse Deus que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Tem esse princípio aí. A gente recebe a consolação, depois a gente pode passar para os outros. A mesma consolação do Evangelho, da graça, a gente pode estender de graça aquilo que recebemos do Senhor de graça. Como já disse, no verso 3, Paulo louva a Deus por tudo isso. Deus conforta-nos em todas as nossas tribulações, para podermos consolar outros necessitados, diz o verso 4. São promessas de Deus. Essa noite eu quero que também nós possamos olhar Deus em suas promessas. Eu quero dar uma olhadinha ainda nesse ponto aqui, Deus da consolação, para Isaías capítulo 9, versos 1 a 7, que já foi lido nessa noite em nossa liturgia. Eu vou citar algumas partes dele. Lá no texto, Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro. Essa é uma das características do nosso Messias, do Redentor. Nós devemos entender que para aquele povo que Isaías estava profetizando, Jesus ainda não tinha vindo na sua primeira vinda. Então, era algo que eles esperavam, eles desejavam, parecia demorado. Assim como para nós hoje, a segunda vinda parece demorada, porque Jesus demora. Eles viviam pela fé, esperando, e Deus usa o profeta Isaías para trazer essa esperança, que Deus, depois do cativeiro, iria abençoar o seu povo, o Messias viria, eles não deveriam desistir. Isso era uma grande consolação. As promessas de Deus, Deus sempre consolou o seu povo. Consolou Paulo nessa situação que a gente está vendo hoje, consolou o povo depois do Egito, ou melhor, depois do cativeiro assírico, profecias também sobre o cativeiro da Babilônia, com essa promessa que Deus continuaria a consolar, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, não abandonaria o seu povo que se arrependesse. Tinha isso também. Esses versos de Isaías mostram castigo para os desobedientes, justiça, punição, mas aqueles arrependidos provariam do grande conselho de Deus. Provariam. E de fato, o que é o grande conselho de Deus? É a sabedoria de Deus, é Jesus Cristo, são suas promessas, sua palavra. Nosso Deus é conselheiro. O seu conselho é sua palavra e Ele dá ao seu povo. Aqui nós temos isso, no capítulo 9 de Isaías. Juízo para os desobedientes e misericórdia para aquelas tribos que voltariam do cativeiro. Alguns deles nem voltariam, mas alguns voltariam, se juntaria ali aquelas tribos de Judá, os descendentes de Davi.
Muitos deles estavam sofrendo porque estavam ali desonrando as promessas de Deus com respeito a Davi, que da descendência de Davi viria o Messias. Mas o maravilhoso conselheiro faz promessas, promessa da graça do Evangelho. No capítulo anterior, a Isaías 9, no 8, nós vemos um contexto terrível de trevas, de escuridão, de rebeldia, de problemas. No capítulo 8, do povo desobediente consultando os mortos. O povo desobediente, em vez de consultar a Deus, consultava os mortos e toda aquela desobediência. Aí Deus levanta Isaías para trazer um consolo, para trazer uma palavra de arrependimento. Aqueles que crescem provaria do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do príncipe da paz. E o capítulo 9 é diferente do outro, ele traz uma esperança. E uma delas é que nunca mais estaremos nessas trevas. O povo que estava em trevas viu uma grande luz por causa de Cristo, por causa do maravilhoso conselheiro. Essa era a profecia. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, que é Cristo, que veio, que nós estávamos nessas trevas também. Mas vimos o consolo, vimos Cristo. Isso é tão consolador, irmãos. Nunca mais nós estaremos em trevas. Nunca mais teremos um desespero tão grande que seja maior do que nossa fé. Nunca mais podemos passar por lutas, por problemas, podemos perder o carro, como o pastor Daniel, mas nunca mais ele terá um desespero, porque ele não está mais em trevas. Essa é a promessa de Isaías, que se cumpriu em Cristo Jesus. Como é consolador saber disso, nunca mais, nem nessa vida, nem na morte, nem depois da morte, o Deus Consolador, o maravilhoso conselheiro estará comigo. Isso é muito rico. Não estamos mais em trevas, estamos na luz do Evangelho. Nunca mais trevas, nunca mais. Essa é uma das promessas aí de Isaías. É motivo de consolo para nós, quando as coisas estão mais obscuras, saber que aquele que forma a luz e cria as trevas, como dito em Isaías 45:7, tenha indicado a ambas os seus limites. Isso é um comentário de Mateus Rende. Ele diz que é consolador saber que o Deus que criou a luz e as trevas limita, ele controla as trevas não avançam para onde querem. Ele tem limite, a tribulação tem limite, a dor tem limite. Quem controla isso é Deus, e isso é consolador quando a gente entende. Deus não vai permitir eu passar uma luta maior do que a graça que Ele me deu, porque Deus controla isso, é Deus que controla a luz e as trevas. E Cristo já venceu todas as trevas. O texto de Isaías 9 também fala da alegria multiplicada, a esperança, o consolo multiplicado para os crentes, para os obedientes, essa alegria que nós podemos provar. Que para eles era a volta do cativeiro também, o descendente de Davi. Mas é uma promessa tão ampla que é mais do que qualquer descendente de Davi. Só em Cristo se cumpre essa plena alegria. São promessas tão grandes que nenhum dos filhos de Davi provou. Era algo que só o Messias, que viria da descendência de Davi, traria, essa alegria, esse consolo. E nós temos essa alegria que é do Espírito, essa alegria que é fruto do trabalho penoso de Cristo. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a Santa Ceia. Nós somos frutos do penoso trabalho dele ali na cruz, mas hoje nós temos a alegria. Essa alegria que como crentes nós temos, mas não é uma alegria qualquer, é uma alegria como fruto do trabalho de Cristo. É uma alegria fruto também da nossa obediência, de vivermos pela fé, de passarmos as lutas da vida, mas depois vem a alegria do Espírito, a alegria de Deus. Essa é a promessa de Deus. A alegria multiplicada. Outra promessa aqui de Isaías, do maravilhoso conselheiro, é a libertação, a liberdade do jugo quebrado.
Ele quebrou o jugo que estava sobre nós. Não somos mais escravos do pecado. Nós podemos viver livres, libertos do pecado. E algo também incrível aí em Isaías é a terra de Zebulon e Naftali. Meus irmãos, isso é tão lindo. Era a terra ali de Israel, onde eram as fronteiras, né? Já próximo das outras nações. Então, pela desobediência deles, a Assíria veio e foi a primeira terra a ser atacada. Certamente Babilônia também, eram as fronteiras ali. E foi muito sofrimento, muitas trevas, eles viviam em trevas. Por isso que dizia também, o povo que estava em trevas vê grande luz. Eles não conheciam a lei de Deus, era o limite assim de Israel, dos gentios. Eles não conheciam bem a lei de Deus. Eles estavam nas trevas, de certa forma, pela desobediência, mas a promessa era que se eles buscassem a Deus, eles viriam a grande luz também. E o povo de Zebulon, o povo de Naftali, e o mais lindo para mim, acho que vocês também se alegram com isso, é que Cristo Jesus cumpre essa profecia. Está lá em Mateus 4, 13 a 16. Eu vou dar uma lidinha que vale a pena. Mateus 4 é Cristo cumprindo essa profecia de Isaías. Quando Cristo sai dos seus limites ali, ele vai para essa mesma terra de Zebulon e Naftali. Deixe-me abrir aqui, se for possível projetar, melhor ainda. Mateus 4, 13. Olha que coisa linda, meus irmãos. O cumprimento pleno dessa profecia do descendente de Davi. E deixando Nazaré, né, esse é Jesus, foi morar em Cafarnaum, no seu ministério público, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Que profecia exata! Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O ministério público de Jesus, ele vai justamente para essa região de gentios, pregar, evangelizar, se cumprindo aquela profecias, anos depois de Isaías, se cumpre plenamente em Cristo. Aos gentios é aberta a porta da salvação. Hoje nós somos esses gentios arrependidos. O povo que vivia em trevas, nós não conhecíamos a lei de Deus, não conhecíamos Moisés, não conhecíamos Abraão, nós não tínhamos, mas chegou até nós por meio de Cristo Jesus. O povo que vivia em trevas, os gentios, as nações viviam sem o Evangelho, mas chegou grande luz, chegou o Evangelho, chegou a consolação de Deus. Logo, esse é o que estamos tratando aqui. O Deus de toda consolação chegou até nós em Cristo Jesus. Se olharmos para Deus, então, através disso, nós devemos olhar para Deus. As promessas de Deus se cumpriram em Cristo. E hoje é o que alimenta a nossa fé. E hoje é o que traz consolo. Saber que Deus é o mesmo, consolador. Ele prometeu e cumpriu. Jesus um dia pisou lá, aquela terra de Zebulon e de Naftali. Veja como Deus promete, Ele cumpre. Da mesma forma, nós hoje temos promessas da volta de Cristo, do reino, e nós não podemos desanimar, nós temos que receber o consolo das promessas de Deus. Ele estará conosco, Ele voltará. Para eles era difícil também, para eles, né, a primeira vinda de Cristo foi desafiadora. Está demorando, mas um dia Jesus pisou aqui, Zebulon e Naftali. Da mesma forma, hoje nós devemos nos animar pelo consolo, pelas promessas de Deus. Quando olhamos para Deus, recebemos consolação. Quando olhamos para nós mesmos, somos incapazes até mesmo de nos arrepender, somos incapazes de ter fé, porque o arrependimento
e a fé são dádivas do nosso Deus. Está em Atos 11, 18. Nossos raciocínios são humanos, imperfeitos, corrompidos pelo pecado, mesmo que estamos sendo santificados, aperfeiçoados em Cristo Jesus, libertos, salvos, consolados, mas ainda vivemos no mundo caído. Somos falhos e incapazes ainda, mas em Cristo recebemos a consolação e as suas promessas nos fazem caminhar pela fé nesta vida, enquanto aguardamos o cumprimento pleno de suas promessas. Olhemos para Deus, que é perfeito e que cumpre as suas promessas de salvamento. Em segundo lugar, versos 5 a 7, lá de 1 Coríntios 1, 5 a 7. 2 Coríntios, como lemos, vou voltar para o texto, capítulo 1, agora versos 5 a 7. Eu coloquei aqui outra verdade que esse texto nos ensina, que é: nós devemos suportar os sofrimentos com paciência e esperança. Vejamos então o que Paulo ensinou aqui aos Coríntios. Vamos ler versos 5 a 7. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então o apóstolo Paulo vai dizer, nós devemos ser pacientes nos sofrimentos. Ele diz aqui, né, que nós, no verso 5, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a consolação transbordará para nós por meio de Cristo. O que é que ele está dizendo? Nós somos ligados a Cristo, essa é a nossa união com Ele. Porque estamos ligados a Cristo, sofremos. Não o sofrimento que Ele fez, que foi um sofrimento redentivo. Mas, ainda assim, há sofrimentos que cabem a nós. Por estar ligados a Cristo, no seu corpo, nós sofremos. Agora, ele diz também, por estarmos ligados a Cristo, recebemos também consolação. Por estarmos nele, participamos da consolação e participamos do sofrimento. Ele vai dizendo, né, se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se como somos confortados também, o qual se tornará eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Quais são as lições desse versículo? Que devemos suportar os sofrimentos com paciência e esperança, lembrando que estamos ligados a Cristo. Por isso, padecemos também algumas coisas nessa vida. Mas, por estarmos com Ele, recebemos também a consolação e a salvação. Esses versos nos ensinam sobre a soberania de Deus e o bom propósito em tudo, até mesmo nas aflições e no consolo. É isso, irmãos. Nós devemos crer que tudo que passamos, nossas lutas, nossas dificuldades, Deus tem um bom propósito. Cristo cuida de nós, Ele sofreu em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas maldições, nossas dores. Então a gente deve viver confiante, com consolo, com paz. O que Ele nos permitir vivendo, a gente vai vivendo pela fé, recebendo consolo, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, porque estamos todos unidos em Cristo. Significa, né, o senhorio de Cristo também. Que no dia da dificuldade não muda, Ele continua sendo Senhor. O que é que a Bíblia diz? Que no sofrimento é hora de entronizar Cristo em nosso coração. Não é hora de desesperar, é hora de dizer, Tu és o meu Senhor.
o senhorio de Cristo. É hora de tomar o jugo de Cristo, o jugo de Cristo mais uma vez. É hora de reafirmar nossa fé, dizer: Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu vivo pela fé, eu espero, eu creio nesse Deus Consolador. Me ajuda a estar aqui, submisso ao senhorio de Cristo. O jugo dele é suave, é leve. Lembra que lá em Isaías dizia que ele quebrou nosso jugo? Ele quebrou o jugo do pecado. Agora nós não temos mais o peso do pecado. O jugo de Cristo é leve, é possível viver para ele. Essa semana eu visitei o presbítero Zusa, que é um dos presbíteros da nossa igreja, pioneiro em Pedra d'Água e hoje é de Boqueirão, já bem idoso, enfermo. Ele adoeceu fortemente essa semana e o pastor Adilson me chamou para fazer uma visita. Eu fui, aí ele estava no hospital em Boqueirão. Quando eu cheguei com meu pai, que estava me acompanhando, ele não estava mais no hospital, a gente foi visitá-lo em casa. Meus irmãos, tão frágil, presbítero Zusa, eu li 1 Pedro para ele, capítulo 1, que fala de consolo, de fé, de esperança verdadeira em Cristo. A coisa mais linda. Ele parece que não está vendo mais, os olhinhos estão brancos, sabe? Eu acho que ele cegou. Tão frágil em cima da cama, mas cada palavra que eu lia, cada promessa de Deus, ele dizia: pastor, é verdade. É isso, pastor, a esperança. Que sois guardados pelo poder de Deus. Ele dizia: eu creio que Deus me guarda até o fim. É a coisa mais linda, a esperança, o consolo em cima da cama, mas com essa esperança ali, que nós temos esse conforto. Nós podemos viver até o último dia da nossa vida. Há tantos testemunhos de pessoas que morrem sem medo, consolados, como o presbítero Zusa. Nós não sabemos quando Deus vai o chamar, pode até a gente ir primeiro do que ele, mas parece que ele está se aproximando, mas com aquela fé, sabe, a vida inteira serviu ao Senhor. Que consolação, que bênção. E essa questão do jugo de Cristo, né, que é suave, que é leve. Eu vi uma cena esses dias que acho que foi hoje que eu vi, mostrei a minha filha Sara, e eu me admirei, porque eu acho que era verdade, né? Essas coisas de internet, às vezes a gente duvida, mas eu acho que era verdade. Então, era um boi, adulto, grande, forte, ele entrando dentro de um jugo, né? Aquela canga, acho que é a canga que coloca no pescoço dele. Pelo que eu conheço, a maioria das vezes o boi resiste, ele teima, ele não quer, mas esse boi que eu vi, não. Ninguém estava mandando ele fazer isso. Ele entrou dentro dali, ele passou uma perna, passou outra, depois passou o pescoço e saiu levando a carga. Eu mal acreditei. Eu não sei se é possível, viu, Carlos? Você que entende dessas coisas, né? Então, eu só me lembrei de Cristo. Essa é a atitude que nós devemos ter, de submissão, de nos colocar debaixo do jugo de Cristo, da consolação de Cristo, aceitar, sabendo que Ele está conosco. Não precisa Ele nos obrigar, mas, Senhor, eu te conheço, eu conheço teu caráter, tuas promessas. Eu me submeto alegremente, com alegria, porque eu conheço a Deus. Assim como esse boi fez, ele se colocou ali debaixo da carga e saiu levando. E Jesus faz uma comparação nisso, né? O meu fardo é leve. Ele está conosco ali, levando as cargas da vida. Não mais estamos em trevas. O jugo do pecado já foi quebrado. Ele estará conosco todos os dias. Terceiro lugar, versos 8 a 11. Nós aprendemos aí várias verdades. Dentre elas, que crises agudas acontecem na vida e às vezes são acima das nossas forças. Às vezes passamos momentos acima das nossas forças. Se Paulo passou, quem somos nós para não passar? Creio que todo mundo aqui já passou, né? Essa eu não aguento, essa está demais. Parece que o desespero está grande, mas ali nós encontraremos conforto, ali encontraremos graça. Não haverá trevas para nós, porque Cristo venceu as trevas.
Vamos dar uma olhadinha então, versos 8 a 11. Diz o verso 8: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Meus irmãos, que incrível, né? O apóstolo Paulo, passando por isso, ele diz que passou por isso, talvez enfermidades, talvez perseguições, talvez na Bíblia, Atos mostra, né, a vida do apóstolo Paulo ali, tantas lutas, e essa foi mais uma delas, só que essa parece ter sido uma das mais fortes na Ásia, e ele disse que a natureza, que ele não queria que os irmãos fossem ignorantes quanto à natureza da tribulação que ele passou na Ásia, porque foi acima das nossas forças. É como se ele estivesse dizendo: irmãos, eu passei, a natureza foi terrível, a tribulação foi muito grande. É como se ele estivesse dizendo: nessa terra a gente pode passar por isso. Vivemos num mundo caído, qualquer um de nós pode passar isso na vida. Era como se ele dissesse: isso pode acontecer com vocês também, confiem em Deus. Ele diz aqui que foi algo tão grande que foi acima das forças dele. E olha que Paulo era forte. Se foi acima das forças de Paulo, imagine. Paulo era um guerreiro, Paulo era... Não sei se vocês leram o texto do boletim desse final de semana, está maravilhoso. O pastor Érico escreveu um texto tão maravilhoso e fala sobre Paulo lá. Que há alguém que diz, não sei se é Moody, que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entregar totalmente nas mãos de Deus. Aí pastor Érico faz um joguinho nessa frase e diz que o mundo já viu quando Paulo, porque Paulo é um desses homens que se submete, que entrega, era um guerreiro forte, obediente, destemido na força do Senhor. Chegou dias que Paulo disse isso, né? Foi acima das minhas forças. Foi acima das minhas forças. Ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Verso 9: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aí está, meus irmãos. Muitas vezes Deus permite passarmos por essas situações para nos ensinar a não confiar em nós mesmos. Verdade. Como a gente tem a tendência de confiar, de achar que estamos no centro, achar que estamos no controle, achar que eu sei como viver, não vou passar por... Aí às vezes Deus permite para mostrar que nós não estamos no controle da nossa vida. Para que, em outras palavras, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, diz o verso 9. Isso é muito consolador, irmãos. Isso responde: por que Deus me permite passar por isso? A resposta é essa: para que eu não confie em mim mesmo, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa é a lição. Mas por que Deus permite? Para que você não confie em você mesmo, para que sua fé esteja nas promessas de Deus, não em você mesmo. A gente é muito egoísta, a gente é muito... pensa grande demais a nosso respeito. Mas, na verdade, nós somos dependentes de Deus. E Paulo aprendeu aqui isso, mais uma vez. Não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Outra questão, quase a mesma coisa, mas é para que deixemos de confiar em nós mesmos, em nossas forças, em nossas habilidades, e passemos a confiar mais nele, em Deus, em Cristo. O verso 10, verso 9, ainda tem algo importante, né? Que mostra que tivemos a sentença de morte. Significa que parece, pelo que dá a entender aqui, que Paulo acreditou que era o fim da vida dele. É como se ele dissesse: eu dessa não escapo. Acreditei que eu ia morrer.
Tão grande foi a luta que Paulo teve a conclusão humana, não foi uma revelação de Deus, mas uma conclusão humana. Ele disse: dessa eu não escapo, vou morrer. Eu não sei se vocês já passaram tribulação assim, tão grande, que a gente tem essa sensação, né? Os nossos sentimentos nos enganam. Aí a gente não pode confiar no coração humano. O coração humano é enganoso. Até mesmo Paulo era humano. Às vezes a gente se engana, às vezes a gente traz uma sentença para nós mesmos. É o fim. É o desespero. Não, não é. Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que a nossa impressão. Por quê? Porque nós ainda somos pecadores, o nosso raciocínio ainda é contaminado pelo pecado. Nós temos Cristo, é verdade, mas ainda estamos na carne. A gente pensa errado às vezes, a gente conclui erradamente. Isso também é libertador, porque nós não somos perfeitos. Cristo é perfeito, mas nós às vezes pensamos errado. Por isso que devemos ler a Bíblia, conhecer a palavra, para que não sejamos enganados pelos nossos sentimentos ou impressões humanas. A sentença da morte, né? Mais uma vez ele diz, tudo isso para que não confiem em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo não podia confiar nele mesmo, ele confiava em Cristo, no Evangelho. Paulo não era o senhor da razão, não, ele vivia submisso, debaixo do jugo de Cristo, até Paulo. Não era como Paulo queria, como Cristo queria. Tinha hora que ele mostrava aqui suas fragilidades. Então, a esperança que Deus continuaria a dar. E Paulo demonstra aí, né, essa esperança de que Deus vai cuidar no futuro. A questão aí que às vezes pega a gente, né, sobre o futuro. Como às vezes a gente sofre quanto ao futuro. Tanta coisa nos oprime, a gente teme, não é? Quanto ao futuro, a vida, a aposentadoria. Eu mesmo, de vez em quando, falo nisso. Mas eu acho que eu não tenho muita ansiedade nisso, não. Mas talvez seja, né? Porque às vezes eu digo para meus filhos, falando para minha esposa, eu digo, eu não me importo não, eu quero me aposentar com um salário mínimo, tá bom. Eu fico dizendo essas besteiras às vezes em casa. Né? Às vezes pode ser até uma ansiedade sem eu perceber. Aí Timóteo falando esses dias, não sei o que, querendo arranjar um emprego, não sei o que. Eu digo, que bom, filho, que bom, muito bem. Aí eu digo, não, meu filho, olha, não sei se vocês vão cuidar de mim, não. Eu e Simone, a gente fica sozinho, vocês têm a vida de vocês, não precisa estar gastando dinheiro com a gente, não. Às vezes fala essas besteiras. Né? Eu digo, não, filho, eu tô bem, eu quero o mínimo. Aí eu chego a besteira tão grande que às vezes eu digo, qualquer coisa, eu vou bater no asilo e me ofereço lá para morar no asilo da prefeitura. E se não tiver vaga, eu fico debaixo da ponte, esperando o prefeito me resgatar e pregando o evangelho, né? São as besteiras do sentimento humano. Entende? Mas não, aqui está dizendo que Deus cuidará de nós, que Deus estará conosco, Deus de todo consolo. A gente é que é humano, a humanidade é grande. A humanidade nossa, às vezes, traz essas ansiedades, mas Deus Consolador está conosco. A esperança para o futuro, a certeza de que Cristo voltará, nosso futuro é glorioso. O Deus da consolação estará conosco. Como já disse, o que Paulo estava passando, talvez perseguição, talvez uma doença, talvez injúria, muito comum na vida dele, só que aqui foi muito forte. E em último lugar, o verso 11, verso 10, já falamos, o qual nos livrou. É o verso 10, só comentando, né, a esperança futura que Paulo tinha. O qual nos livrou daquela situação e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, era essa esperança. Deus cuidou de Paulo e ia cuidar até o último dia da vida dele. Essa esperança que nós temos em Cristo, esse consolo. Deus cuidou de nós e vai cuidar até o último dia que Ele quiser que a gente viva aqui nessa vida.
E por toda a eternidade essa promessa também se expande, ela é eterna. E em último lugar, questão das orações. No final, Paulo conclui, né? Ele pede ajuda, como quem diz, orem por mim, eu sou humano, orem por mim. Paulo pede orações. E ele diz assim, ajudando-nos também vós com as vossas orações. A igreja de Corinto deveria orar por Paulo, em nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. É algo que eu acho interessante aqui, né? O envolvimento com a igreja gerará ações de graças públicas. Paulo poderia ter sofrido isso aqui sozinho, calado, e ninguém nunca saberia disso se o Espírito Santo não tivesse inspirado ele e guiado ele a colocar aqui nas Escrituras, para que a gente soubesse disso e fôssemos consolados com isso. Mas Deus quis que ele colocasse. E, além disso, Paulo pediu oração às outras pessoas. Ele poderia ter ficado calado, mas ele diz isso, porque no final haveria mais ações de graças, mais louvor, Deus seria glorificado em mais lugares, não só na intimidade de Paulo, mas na igreja de Corinto, pelo livramento que Deus deu. Hoje à noite aqui, quando a gente lê as Escrituras, a gente dá graças, a gente recebe consolo. Isso é tão interessante, é a coletividade, é o corpo de Cristo. Paulo pediu oração, estou me lembrando agora de Mateuzinho, né? Achei tão interessante, há uns 2 domingos atrás, ele pedindo oração pelo pai dele, que está enfermo. Humildade, tem gente que esconde as doenças, como a gente precisa de orar para o pastor Jeremias, que ele seja consolado pela palavra. Como é bonito, né? A humildade. No final haverá louvor a Deus, né? A gente vai se alegrar, Deus fará a sua vontade, seja ela qual for. Mas como é bonito compartilhar nossa luta com a igreja, nossa dor com a igreja. Que bom. É isso que Paulo fez. Pediu oração, foi humilde. No final haveria louvor em toda a igreja. Hoje à noite aqui a gente está louvando a Deus pelo que aconteceu ali. Que Deus nos ajude. Vamos então fazer uma oração e nos preparar para a Santa Ceia. Senhor, como é linda tuas promessas, como são lindas tuas promessas, o cumprimento delas no Antigo Testamento, Isaías, as profecias, Paulo no Novo, Cristo acima de Paulo. Como é maravilhoso, isso também é para nós, Senhor. Nos enche desse consolo, dessa esperança do nosso futuro. Estamos certos que o Senhor cuidará de nós. Muito obrigado, Pai. Possamos crescer na consolação, que possamos receber essa consolação e passar para outros de graça. Quantas pessoas estão desesperadas, mas precisam ouvir o Evangelho para serem salvas e consoladas com a consolação que Deus pode dar. Firma nossa fé, Senhor. Firma as tuas promessas em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.